Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro Lenner, eu sou do Estúdio Lingos, a gente faz parte aqui da equipe, né, do Festival 1/4 de Cena. A gente trabalha mais especificamente com o conteúdo audiovisual e como nessa edição a gente realmente está trabalhando no formato online e todos vocês vão ter que produzir conteúdo audiovisual para poder participar do festival, a gente decidiu então criar um pequeno passo a passo, algumas dicas assim, né, na verdade que vão ajudar vocês a manterem uma qualidade agradável, né, para a peça de vocês, para que, obviamente, vocês tirem o melhor, né, desse espetáculo que muitas vezes estava pensado para algum outro tipo de formato, seja num teatro, ou então uma performance ao ar livre, né? Então eu vou compartilhar com vocês alguns cuidados que a gente tem e que podem ajudar bastante vocês, tá bom? Na hora de fazer a captação e edição do material. A primeira coisa a se pensar é sobre o local, né? Às vezes a sua cena necessita de um espaço amplo ou então até mesmo apertado, claro, escuro, silencioso, ruidoso, ao ar livre, em local fechado, né? Então, pensando nessas qualidades do espaço, depois comece a prepará-lo a seu favor, né? Tire tudo do caminho que possa te atrapalhar e pense sempre na questão da iluminação. Não pode haver muito contraste, a não ser que definitivamente isso seja o seu interesse, né? Na quantidade de luz, para que a atenção do espectador não fique disputando entre um elemento que não é muito importante na cena com talvez o próprio personagem da cena. Então, aqui onde eu estou, por exemplo, eu estou do lado de fora de casa, mas eu estou na sombra, tem bastante luz natural, que é ótimo, então eu realmente não estou usando nenhuma luz artificial aqui, óbvio que é só para um vídeo de dicas, mas cumpre perfeitamente com a iluminação que eu preciso. Eu vou mostrar para vocês também um exemplo de maus posicionamentos perante a luz. E aí vocês decidem, obviamente, o que faz sentido para a narrativa de vocês. Por exemplo, né, galera, se você ficar de costas para o sol com a câmera voltada para ele, a câmera, se ela for automática, ela vai ficar competindo entre fotometrar direito o céu lá atrás, ou o meu rosto, eventualmente. Mas a verdade é que você vai acabar perdendo a informação de algum dos planos. No caso aqui eu estou mostrando para vocês que se eu estou tentando filmar o celular, eu definitivamente nem apareço no quadro, né? Então há um problema aí, a não ser que esse seja um recurso da sua narrativa. Aqui eu não consegui botar num tripé nem nada, mas só para mostrar para vocês que também se eu ficar exposto ao sol olhando para ele, vai ser muito difícil de eu ter naturalidade na minha expressão e até mesmo entender o que eu estou fazendo, né? Enfim, não é muito bom. Então tem que procurar um meio termo, né? Não de costas para o sol, mas também não de frente para ele. Outra coisa para se levar em consideração é quanto o posicionamento e o suporte da sua câmera, né? Ou das suas câmeras. Se é num tripé ou se é sobre uma superfície plana que seja suficientemente rígida e estável para segurar a câmera, não importa. Você precisa simplesmente pensar definitivamente qual é o ângulo que faz mais sentido para a sua cena, tá? Sendo ele frontal, assim como a gente está fazendo, que é bastante tradicional, ou então poderia ser angulado, às vezes vindo de cima, vindo de baixo, enfim, vocês vão saber melhor isso, mas certifiquem-se de que a câmera vai ficar estável nesse local. A gente dá algumas dicas para quem não tem tripé, por exemplo, que é, bom, vai empilhando livros sobre a mesa até chegar na altura ideal, às vezes com outras coisas, almofadas e etc. Mas é sempre importante que algo mais pesado esteja realmente firmando, né, por debaixo da câmera. Uma outra coisa muito interessante que você pode usar para, inclusive, deixar a câmera em ângulos, às vezes um pouco mais tortuoso ou específico, são sacos de arroz, feijão, milho, porque você consegue moldar eles de uma maneira onde, quando você posicionar a câmera, ela vai ficar bastante estável e, ao mesmo tempo, num ângulo bastante característico que você escolheu. Depois, vocês devem pensar também no áudio. O áudio, ele é muito importante, dependendo de qual é o tipo de cena que você está fazendo, principalmente se tem falas, né? Então, aqui eu estou ao ar livre,
a câmera está mais ou menos 1 metro e meio de distância de mim, e a gente vai mostrar agora o que seria simplesmente o áudio captado da câmera. Esse é o áudio da câmera com a ambientação aqui desse espaço externo, e agora a gente vai mostrar para vocês o áudio de um celular que está aqui na minha coxa. Eu coloquei um celular aqui sobre, né, o meu colo. Talvez não seja também a posição mais ideal, mas já é uma distância mais próxima da minha boca, né? Então provavelmente isso daqui já faz uma captura mais focada na minha voz. Então se você estiver muito distante da sua câmera, coloque um celular ou algum gravador próximo a você para que a gente também possa fazer uma leitura, né, sonora melhor das falas ou de elementos que acontecem dentro da cena. Então sempre bastante atenção com a luz. Se você inclusive for gravar em ambiente interno, lembre-se que você vai precisar cumprir esse papel que o sol está fazendo aqui, que é iluminar tudo, né? Desde que esse seja o seu interesse, claro. Mas tudo que for importante para você na cena há de ser iluminado. É sempre bom pensar que tem que ter pelo menos uma fonte de luz para o ator, para os atores, né? Depois outras fontes de luz para o cenário, né? Para compor esse segundo plano, terceiro plano que tem na sua cena, tá bom? Se você utilizar somente de uma fonte de luz, talvez você vai deixar alguma parte escura e escondida, ou até mesmo tirar a profundidade da sua cena. E se vocês perceberem, quando a gente trabalha também em externa, principalmente agora que está ameaçando chover, a gente está entrando em outro ciclo, né? outra fase climática, a luz pode mudar, como agora que ficou um pouco mais nublado do que no início do vídeo, quando eu estava mostrando bastante ensolarado. Então leve isso em conta também. E aí definitivamente a edição, tá? Se você vai gravar em formato vertical, horizontal, quadrado, espichado, cortado, enfim, a gente realmente quer que vocês experimentem o formato que for mais interessante para vocês. A criatividade é a que manda nessa hora. A gente só quer lembrar que na hora da transmissão do festival, a forma base, né, para ser transmitida através dos nossos canais vai ser horizontal. Então, se você decidir, por exemplo, por vertical, não tem como lá na hora a própria plataforma compreender que o vídeo se tornou um vertical. Então vai ser um vídeo vertical encaixado numa tela horizontal. Não haverão perdas com isso, a gente só esclarece para que não fique a dúvida de qual é o formato de transmissão do festival. E sobre as plataformas, as técnicas da edição, também não tem nenhum tipo de requisito, você não precisa ser um expert, você não precisa nem ter tido uma experiência prévia com isso. Acho que na verdade é até uma ótima oportunidade para vocês se aventurarem caso nunca tenham feito isso antes. Então utilizem da plataforma que vocês quiserem, se quiserem fazer tudo pelo celular, se quiserem fazer isso gravado no celular e levar para o computador para editar, gravar por câmera e editar no computador, seja como quiser, vocês é quem mandam na gravação, na produção, na pós-produção dessa cena de vocês, e a gente realmente quer ver. A nossa equipe, obviamente, identificando alguma dificuldade ou alguma perda com alguma coisa, vai entrar em contato com vocês e dar alguns toques para que vocês possam eventualmente regravar ou reeditar alguma parte da cena, mas a gente realmente quer ver vocês trabalhando nessa plataforma incrível que é a plataforma audiovisual. Então é isso, galera. A gente está muito animado para conhecer as cenas de vocês. A gente quer realmente ver o trabalho, o resultado dessas empreitadas audiovisuais. E eu desejo muito boa sorte a todos vocês e nos vemos em breve aí no festival, tá bom? Tchau, tchau, boa sorte.